Boa noite a todos. Bem-vindos ao projeto Vamos Caminhar Juntos nessa noite. Hoje são 25 de maio de 2021. Gente, o ano tá passando assim, ó, uma correria. E hoje nós vamos receber aqui uma pessoa muito especial, doutora Helena Laranjeira. Boa noite, Betânia. Doutora Helena já está aqui, já vou chamá-la. Boa noite, Wagner. Sejam todos muito bem-vindos. Vou chamar a doutora Helena até o final, porque a gente tem muita coisa boa para falar aqui. Doutora Helena. Olá, doutora. Olá. Tudo bom? Como sempre, linda, com esse sorriso. Ai, obrigada. Sim. Tudo bem, bom? graças a Deus. Saúde? Bem, saúde. Aí tá frio, né? Muito. Eu tô até de blusãozinho aqui, uma camisa por baixo, porque friozinho pegando já aqui. Bateu. Olha, eu tô falando aqui que é um prazer enorme ter você aqui no projeto Vamos Caminhar Juntos. Nós nos conhecemos lá no projeto da TV... como que chama? Rede Previdência. Rede Previdência, o doutor Ney, que me formulou o convite, doutor Ney Araújo, um querido advogado, né, muito atuante no direito previdenciário, e lá eu conheci a doutora Helena. Eu falei, gente, eu preciso chamar a doutora Helena para participar desse projeto, porque eu acho ela o jeitinho do projeto, e a gente já termina amanhã, né, esse projeto, Vamos Caminhar Juntos. A gente está desde janeiro fazendo, mas eu termino amanhã por um excelente motivo, porque eu vou lançar o curso Pensão por Morte, então eu vou fazer o pré-lançamento, depois tem um lançamento, e não dá para ter dois projetos simultaneamente aqui. E aí temos um bom motivo, né? E quero te agradecer por você ter aceitado, viu? Muito obrigada mesmo por estar aqui. E aí passo para você fazer suas considerações iniciais. Então, primeiro eu queria agradecer ao convite. Eu fiquei muito feliz. Eu adoro esse tipo de projeto que a gente pode dialogar de uma forma mais leve, que traga a importância da advocacia, né? Seja qual for, mas de uma forma mais leve mesmo, assim, mais simples, com um vocabulário mais tranquilo, não trazendo necessariamente né, a lei, o direito material, assim, mas a forma de atuação mesmo. Eu acho que isso é bem importante, e eu acho que, não sei como é que é a experiência de vocês, mais no norte do país, aqui no sul, pelo menos na minha cidade, na região, a gente não tem a advocacia previdenciária, assim, o ensinamento previdenciário na faculdade, a base. Então, assim, a gente começa sofrendo muito. Para quem não fez um estágio no escritório de advocacia ou talvez no INSS, tem muita dificuldade para começar na advocacia previdenciária, que é a minha área, né? Mas, então, esse tipo de diálogo eu acho sensacional, eu acho maravilhoso, e eu estou sempre disposta, sempre aberta a esse tipo de convite. Fiquei muito feliz, muito honrada com esse convite da senhora, da doutora. Aqui a gente fala tu, e aí parece meio grosso, mas a gente fala tu aqui. O gostei de você tão suave. A gente não sabe se é de doutora, imagina. de você, de tu, de... Pode me chamar de você, e nem senhora, por favor, nem de doutora, já somos amigas. A gente está em casa. Então tá, estou muito grata, muito feliz por estar aqui hoje. Eu também fiquei muito feliz, e assim, você falou um ponto bem interessante sobre o que a gente estuda na graduação, né? Eu tive a sorte de ter direito previdenciário na graduação. Na verdade, era uma matéria eletiva na época. Hoje, acredito que seja esse nome ainda. Alguns chamam de optativa, outros de eletiva. Mas, para mim, era eletiva. E eu fiz 2 períodos. Eu escolhi fazer porque eu já era uma apaixonada pelo direito previdenciário. Porque no meu estágio, eu fazia atendimento em um posto do INSS, na cidade do Rio de Janeiro. Nós tínhamos um convênio com essa agência do INSS, e aí eu fazia estágio numa ONG. E aí eu aprendi muito lá. Aprendi muito, assim, o tipo de atendimento. Ali eu já sabia que tipo de clientes eu teria, né? Então, acho que hoje as pessoas têm dificuldade, sim, de entender esse perfil do cliente previdenciário.
E mais, a gente em breve vai ter o direito previdenciário sendo cobrado na prova da ordem. Então, as pessoas têm que se atentar a isso, atentar a questões da reforma da Previdência, questões de antes da reforma, depois da reforma. Então, os alunos precisam estar bem atentos, né? E, doutora Helena, primeira pergunta que eu queria te fazer, como que você iniciou na sua advocacia? Sabe assim, cair de paraquedas? Sério? No previdenciário, sim. Eu saí da faculdade sem saber ao certo o que eu queria fazer. E um primo meu já era advogado há anos e me convidou para trabalhar com ele no escritório, como autônoma. Então, eu trabalhava para mim mesma, mas eu tinha a estrutura toda do escritório. E ele, o sócio dele, então não me pediram assim, mas me comentaram que gostariam de alguém que trabalhasse com previdenciário. E até então eu nunca tinha visto previdenciário na minha vida, eu não tinha tido eletiva, eu não tinha tido a matéria, nada, zero na faculdade, eu não tinha tido nada. Eu comecei estudando por uma apostila de concurso de um conhecido que passou num concurso público. Comecei assim, aí claro, a gente tem a facilidade do Google hoje em dia, então a gente encontra a legislação com facilidade, e fui indo assim. Mas eu saí zerada da faculdade. Eu digo que eu não sabia nem que eu tinha que fazer contribuição previdenciária, nesse nível, assim. Não sabia repartição de seguridade social, sabia nada, praticamente nada. Assim, mal que se viu inconstitucional, e eu também não me lembro muito bem de ter visto aprofundado aí. Então, eu comecei, como eu digo, cair de paraquedas no previdenciário mesmo. E foi amor à primeira vista? Como foi isso? Pois é, aí coincidiu do primeiro processo, ali, os primeiros processos, ser um caso de direito previdenciário. E era um caso de auxílio-doença, de uma pessoa que era conhecida de um conhecido, assim, que chega, né, na gente. Sim. E eu comecei a me interessar, me aprofundar, fui atrás porque assim, então, eu não tinha, para ter ideia, assim, que a minha primeira inicial veio a base do Google, e eu fui atrás da legislação, que uma coisa puxa a outra, pega uma jurisprudência, a gente vai indo, né? Mas foi assim, meio totalmente sozinha, porque no escritório ninguém fazia, não tinha ninguém para me ajudar. Eu não conhecia nenhum advogado previdenciarista, não tinha ideia dos grandes nomes que a gente tem no previdenciário. Assim, ó, sabe assim, realmente de paraquedas no previdenciário. Nossa. Hoje, graças a Deus, eu me sinto muito bem no previdenciário, mas foi assim, um universo a ser explorado. E assim, eu trabalhava nessa ONG, tinha tido já essa experiência com o direito previdenciário, e depois que esse projeto acabou, né, depois de uns anos, e o meu primeiro cliente como advogada foi de um cliente previdenciário, foi de uma revisão. E eu fiquei assim, caramba, foi um valor de honorários tão bom, tão bom. E eu falei, cara, que legal esse negócio de revisão, né, e tal, foi o boom das revisões. Aí um que indicou o outro, que indicou o outro, que indicou o outro, e aí fui fazendo. As concessões vieram depois. Eu peguei assim logo no boom das questões das revisões. Aí depois vieram os processos de concessão. E que eu me apaixonei também, gosto muito de atender assim, todos os tipos, né, de clientes, mas tem alguns que me chamam muita atenção, que são aqueles de amparo assistencial, do próprio benefício por incapacidade, são os que eu mais atuo aqui no escritório. Pensão por morte, não posso esquecer, que é o meu xodó, né, meu xodózinho é a pensão por morte. E o que você gosta? Você tem alguma preferência de algum tipo de atendimento? Algum te chama mais atenção, que pelas nuances? Como você acha e entende isso? Eu me aprofundei, de certa forma, bastante no benefício por incapacidade, tanto pela atuação, que era o que mais vinha, né? Pelo menos no começo era o que mais chegava a mim, até hoje ainda acho que mesmo, é o que domina assim, a minha advocacia. Eu me aprofundei porque eu escrevi um artigo que também tratava de benefício por incapacidade. Ai, que legal! E criei uma tese jurídica até. E também depois fui falando sobre isso em algumas palestras. Então eu fui buscando colocar para os outros a forma que eu atuava, que eu fui me achando assim dentro de estudos próprios, de estratégias próprias ou de aprendizados dentro de pós-graduação ou de algum curso específico que eu tenha feito.
E assim eu fui indo, assim, também trabalhei bastante com com atividade especial, aposentadoria especial, com reconhecimento de atividade especial no escritório que eu trabalhei em Porto Alegre. Aqui eu tive um caso antes de Porto Alegre, de médico, e depois eu fui para Porto Alegre e passei um ano e pouquinho trabalhando muito com aposentadoria especial, com reconhecimento de atividade especial e benefício por incapacidade. Legal. Agora também está aparecendo bastante pensão por morte. E infelizmente eu tive 2 casos já em função do coronavírus. Tive 2. É bem. E você falando nisso e fazendo um link aqui com o nosso tema de atendimento ao cliente, eu gravando agora o curso Pensão por Morte, eu falo em uma das aulas que o atendimento é muito importante. Por quê? A causa mortes, ela vai determinar muita coisa com relação à fórmula de cálculo, né? Então, se a gente tiver ali realmente a questão do acidente de trabalho, a fórmula de cálculo ela é completamente diferente, né? E pós-reforma, né? E aí a gente precisa estar atento e fazer perguntas importantes, né? E aí eu entro aqui já no âmbito da nossa matéria do dia, da ordem do dia, vamos dizer assim. Como que você faz seus atendimentos? A gente está na questão da pandemia, né? Você acha que essa nova forma de atender no online, ela prejudica o processo previdenciário ou outro tipo de demanda? Mas você acha, como esse atendimento online, você acha que esfriou, desumanizou um pouco? Eu acho que vai depender muito do cliente. Porque assim, um cliente mais humilde, que não tenha muita condição de repassar documentos através de foto, scanner, que não tenha condições de imprimir um documento para assinar, que é a procuração, declaração, contrato de honorários, que não tenha tanta condição, talvez, de entender, né, a nossa linguagem, porque ainda que vendo por vídeo, a gente ainda tenha bastante troca, não é a mesma coisa que está perto do cliente que está enxergando ele. Acho que fisicamente é muito mais... O atendimento fica mais humanizado, enfim, pela própria essência do atendimento físico, né? Eu fiz alguns atendimentos virtuais com pessoas um pouco mais em condições de conhecimento mesmo, né? Como é que eu vou dizer assim? De instrução, que foi super tranquilo, foi ótimo, não teve a mínima necessidade de a pessoa se deslocar, se colocar em risco para a questão do vírus, né? Assim como eu tive casos que eu preferi marcar presencial, porque eu sabia que ia ser muito diferente estar frente a frente com a pessoa. Então isso realmente vai variar muito de cliente para cliente, das condições de esclarecimento, de conhecimento, eu acho que vai ser... Como é que eu queria a palavra, mas não tô achando. É muito individual, é muito caso a caso. Muito peculiar mesmo, né? De cada história. Mas é totalmente possível ter um atendimento humanizado com um vídeo. Não acho impossível, mas vai depender da pessoa. Sim. O que você acha importante num atendimento? A gente percebe que as empresas cada vez mais se preocupam em atendimento ao cliente. Elas colocam lá um serviço de atendimento ao cliente, elas dispõem de pessoas treinadas para fazer o atendimento ao cliente, e a gente, no direito previdenciário, não pode ser diferente. A gente não pode tratar as pessoas como números e como máquinas, a gente tem que tratar como seres humanos, né? E o que você acha? Eu aqui, da ponta da minha língua. O que precisa? Qual é a essência do atendimento? O que você me diria? Eu queria, assim, se não for um incômodo, eu gostaria de te falar primeiro um pouquinho só da questão da responsabilidade do exercício da advocacia científica. Porque, assim, primeiro, da própria advocacia, a gente tem que ser responsável, estar com responsabilidade, com muita técnica. Cada vez mais é exigido da gente que a gente tenha uma especialização. Não se admite mais uma advocacia generalista que trata de todas as áreas, não tem como. Claro que as áreas muitas vezes vão se encontrar. No teu caso, a questão da pensão por morte com direito de família, né, da pessoa com deficiência, vai sim, sempre vai se entrosar. Só que assim, é preciso a gente estudar a nossa área em específico, não estudar assim, né, olhando as outras vertentes do direito também vão se entrelaçar. O diálogo das pontes mesmo. Exatamente, a interlocução entre as áreas do direito, muito importante, mas se especializar.
Porque assim, ó, hoje em dia no direito previdenciário, né, que seria que é a minha área de atuação, nós temos, para começar já, o processo administrativo e o processo judicial, né? Já são raciocínios, formas de atuação não tão diferentes entre si, mas é um procedimento diferente, porque a gente tem que conhecer a norma que vai viger, que vai, né, ditar o direito previdenciário dentro do administrativo, que é a IN 77 de 2015. Nós vamos ter que saber várias legislações, processo civil, processo previdenciário, que na verdade a gente é sui generis, né, dentro do processo civil, mas a gente segue a linha do processo civil, mais entendimento jurisprudencial de turmas recursais, de tribunal federal, tribunal de justiça, TRU, TNU, STJ, STF, né? Então assim, ó, não tem como, é humanamente impossível a gente saber tudo de tudo, de civil com trabalhista, com previdenciário, com família, não tem como. Não tem como. E eu acho que a atuação, né, do advogado deve ser responsável no sentido de que ele deve escolher sim uma vertente para atuar. Não digo no começo, assim, claro que a pessoa também tem que fazer experiência, né? Porque eu caí de paraquedas, como eu estava falando no começo. Então, assim, ó, óbvio que eu atuei em outras áreas, eu atuei no trabalho, atuei no civil, fiz um processo de divórcio, nunca mais quero ver na minha frente, inclusive. Família não é comigo, respeito muito quem trabalha com família, porque eu acho também uma área super sensível, que também trata com vulnerabilidade das pessoas, mas não é comigo. Criminal, nunca atuei. Mas assim, a gente tem que experimentar e se encontrar e se especializar, né, numa área. Agora, a responsabilidade do exercício da advocacia previdenciária vai além, porque a gente trata de direitos fundamentais. Verba alimentar, vulnerabilidade social. Então, como advogados previdenciaristas, nós temos assim, uma responsabilidade que pesa nas nossas costas, né? Nós temos um peso, por um lado, um dever, né? E a Constituição Federal fala que o advogado, né, ele é indispensável à administração da justiça, e com isso vem muita responsabilidade, que muito advogado... Eu vejo gente que resolve querer se aventurar no previdenciário que não pensa nisso. Nossa, né, doutora? mas agora pode a forma, gente... Com a reforma, então, assim, o raciocínio previdenciário é diferente. A senhora tava... desculpa, eu vou falar tu, porque você não sai bem da minha boca, porque você é tu. Mas é com todo carinho. Bem. Fica meio rústico, assim, mas pode falar. Não. Então, assim, como no começo foi dito ali, a prática previdenciária, o raciocínio previdenciário, ele é sui generis, ele é muito diferenciado das outras áreas do direito. Então, é muito importante que a gente tenha um estudo aprofundado nisso. Quem puder ter experiência na faculdade, melhor ainda, como foi o teu caso. Eu não tive. Eu não fui atrás também porque eu nem conhecia. Eu não tinha, sabe, esse universo era paralelo ao meu. Ele foi se tornar meu muito depois. Então, assim, ó, eu precisei experimentar e me aperfeiçoando, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Ter responsabilidade na atuação da advocacia. E principalmente na previdenciária. Agora, nisso que você está falando, eu acho extremamente importante esse ponto que você está dizendo. Eu falo para você, hoje no meu escritório é 99,9% previdenciário, porque eu ainda tenho algumas ações antigas de clientes previdenciários que acabaram me trazendo civil. E aí eu acabei não deixando de fazer. Mas 99,9% é previdenciário. Assim, a gente tem que ser muito mais específico do que generalista, como você disse. A gente já sendo muito específico, a gente já acha que a gente não entende tudo aquilo que a gente está naquele meio, né? Perfeito. E não é errado a gente falar, porque, por exemplo, eu amo pensão por morte. É a minha prestação xodó, assim. Tanto é que eu estou lançando um curso de pensão por morte, eu estou escrevendo um livro que trata sobre pensão por morte, amo o benefício por incapacidade e amo lá o benefício assistencial. E mesmo assim, tem horas que a gente se depara com situações que a gente tem que parar e pensar, né? Será que esse aqui é o melhor caminho? E eu sempre, aqui, doutora Helena, eu pego cada coisa aqui no escritório que vem de outras pessoas que não entendem do que estão fazendo e prejudicam o cliente. Olha, é de dar dó. E eu, eticamente, eu não falo para o cliente assim, olha, vou tentar aqui minimamente ver o que eu posso fazer, mas o que está feito, não tenho como mexer.
né, alterar determinadas coisas, não tem como. Mas é isso, são pessoas que querem fazer de um tudo e acabam não fazendo nada. E prejudicam o cliente, né? Isso a gente não pode admitir de maneira alguma. Isso é atuação responsável, né? É a gente entender a nossa limitação. Ninguém é obrigado a saber tudo. Eu realizo parcerias, inclusive dentro do previdenciário, né? É importante dizer. Então, assim, ó, por exemplo, regime próprio. Eu não sei nada praticamente de regime próprio. Eu tenho o mínimo do mínimo da base ali para atender um cliente, talvez. E eu tenho uma parceria com uma colega que faz a parte de regime próprio. Rural, segurado especial. Também, não é uma coisa que eu domine e faça com segurança. Eu tenho uma parceria em rural. Eu tenho uma parceria que me encaminha os casos de incapacidade, benefício por incapacidade. Então, isso é uma atuação responsável. Dividir, sabe? É importante dividir. Porque, assim, ó, é uma vida, é uma pessoa que está ali atrás. Aquele negócio do número tirou assim da ponta da minha língua. O cliente não é um número, é uma pessoa, é um cidadão que te buscou para ser quem intermedia, né, o direito dele, ou com o INSS ou com o judiciário. E a atuação tem que ser responsável nesse sentido, entender? É melhor dividir, né, do que simplesmente... Não é nem... Se quer ver pelo lado egoísta, se perder, perdeu tudo. Ganha zero. Sim. Se pegar um colega, né, que tenha condições, ganha talvez 50%, 40%, depende da divisão, né? Sim. E sendo responsável com o cidadão nessa responsabilidade que a gente tem, que a própria Constituição nos coloca. Porque com esse direito que vem de ser indispensável, que é uma coisa que coloca a gente um pouquinho mais para cima, vem toda uma responsabilidade. Quanto mais em cima te colocam, mais responsabilidade a gente tem, né? É verdade. Então isso eu acho muito importante a gente falar disso sempre, porque eu vejo que justamente isso, a questão dos colegas que se aventuram. Uma vez um colega pediu um modelo de pedido de aposentadoria especial, uma ação. Eu pensei, meu Deus, não, eu pensei assim, não tem. E eu digo assim, isso é uma virtude, né? Ele nem sabe o quanto ele não sabe. Ele não sabe o quanto ele não sabe. Porque assim, ó, a gente tá dentro do direito, a gente começa a dizer assim, como eu não sei, né? A gente começa a ir previdenciário, começa a estudar um pouquinho. Parece que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Por quê? Porque a gente tem mais noção do que a gente precisa saber. E quem não sabe nada é ignorante e acha que já sabe o suficiente. Isso é um perigo. Exato. Um perigo. Eu tava assistindo, essa palavra que eu ia falar agora. Eu tava assistindo um webinário com o professor Wagner Valera e ele falou exatamente isso. Wagner Valera, eu sou um eterno aprendiz. Imagina. Então, eu acho que a gente não esgota nunca, nunca. As teses não se esgotam nunca. Agora a gente está vivendo uma fase de inconstitucionalidade. Vou até mostrar esse livro meu aqui. Esse aqui, ó. Direito do Trabalho e Previdenciário Comparado Brasil e Espanha, pela editora Lujur. Eu trato aqui esse livro... Eu apresentei esse artigo na Universidade de Salamanca no ano de 2019, lá na Espanha. E eu já falava sobre inconstitucionalidade, na época que ninguém falava ainda. Assim que saiu a reforma, eu já comecei a falar sobre isso e escrever sobre inconstitucionalidade. Agora a gente está vendo várias teses aí de inconstitucionalidade. Hoje eu vi uma de benefício por incapacidade, tivemos lá da pensão por morte. Então... a gente tem que estar aprofundado em temas com o diálogo das fontes e entender, porque senão a gente prejudica sim o nosso cliente. Com certeza. E prejudica muito. E quando a gente fala de pensão por morte, eu sempre falo que a gente está falando não só do instituidor da pensão, que já não está mais aqui, mas é a descendência dele. Então, prejudicar toda uma família, todo um núcleo familiar por despreparo técnico, né? Por despreparo técnico. Isso a gente não pode permitir. Não, e tem uma coisa, né? A questão do cliente previdenciário, ele não tem, geralmente, ele tem uma real vulnerabilidade social e também por suficiência de próprio conhecimento do seu direito. Então, assim, ó, é uma questão, assim, a nossa análise com o cliente previdenciário, ele vai chegar às vezes achando que ele precisa de uma coisa, então assim, é muito comum dizer assim, eu quero me aposentar. Nunca fez contribuição, ou tem 2, 3 contribuições perdidas, enfim, e aí é louco, não fala se aposentar. Então quando a gente fala, o primeiro contato às vezes por telefone, vai ser, doutora, eu quero me aposentar. Chega na hora, não é LOAS, ou nem tem condições de fazer nada. Então assim,
é uma questão de suficiente conhecimento do seu direito. Nós não temos a cultura no Brasil de que as pessoas realmente conheçam os seus direitos, principalmente nessa linha do previdenciário. Há muito desconhecimento. Eu só queria dar uma boa noite para duas Karens, a Karen Pereira e a Karen Jobim, são duas amigas muito queridas que estão aqui nos ouvindo, são maravilhosas. Até minha mãe entrou aqui, pelo amor de Deus, direto da Alemanha. Ai, que legal! Ai, aqui estão pedindo, Helena, coloca o livro coloca o livro como link, por favor. Como que eu faço isso, Helena? Você sabe? Não sei, mas depois a gente vê isso, acho que no finalzinho, de repente, deixa no perfil. Esse livro, ele não é eletrônico não, gente, ele é físico mesmo, é na editora Lujuc, tá? Direito do Trabalho Previdenciário Comparado Brasil e Espanha. Até se tem para vender, geralmente, né? Tem mas lá assim, na editora. Voltando para a questão, agora até me atrapalhei no que eu estava falando. Você falou da responsabilidade da advocacia e você ia começar a falar sobre atendimento, a essência do atendimento, o que é importante no atendimento, que não pode faltar. Conhecimento, a gente estava falando, isso. O que acontece? Aquele enunciado 5 que todo advogado já se valeu, né? De que o INSS, o servidor do INSS são obrigados a conceder o melhor benefício. E aí? E a responsabilidade do advogado nisso? A gente reconhece a nossa responsabilidade, porque se a gente exige isso da autarquia, nós temos que providenciar da mesma forma, né? Senão a gente até, de certa forma, tá sendo cúmplice daquilo que a gente critica na autarquia. Isso é uma coisa até que a Melissa fala no livro de atendimento ao cliente. Eu já vou mostrar aqui o livro para vocês. Então, assim, um atendimento ao cliente previdenciário, ele é realmente muito importante. Eu acho que em qualquer área da advocacia é importante, mas um primeiro atendimento na advocacia previdenciária, um atendimento completo do cliente é muito importante. Por quê? Porque o cliente muitas vezes não entende o seu direito. Ele não sabe o que ele tem ou não tem de direito. Vai ter muito cliente chegando e dizendo assim, eu quero revisão da minha aposentadoria. E não tem o que fazer, por exemplo. Né? Ou às vezes ele vai chegar dizendo que quer se aposentar e é LOAS, ele vai dizer que quer LOAS e pode se aposentar. Então, assim, quem vai saber o melhor direito é o advogado. Ele é o primeiro julgador da causa, juiz da causa, eu diria, né? Sobral Pinto, também citado no livro da Melissa. Então, assim, a gente tem que entender que a gente vai ter uma pessoa, geralmente não, mas muitas vezes com vulnerabilidade social. Se assim não for, vulnerabilidade em face da autarquia, que teria o domínio, né, do processo administrativo, e que, do outro lado, tem uma pessoa hipossuficiente de conhecimento técnico, que aí pode ser qualquer classe social sem vulnerabilidade social. Um médico que às vezes não sabe o documento que ele tem que apresentar para conseguir o reconhecimento de atividade especial. Ele também é hipossuficiente frente ao INSS e frente ao judiciário, por mais que assim não seja visto, né? Porque eu vejo muito, o que eu enxergo muito aqui, né, doutor, eu acho que vai se concordar comigo, é que o segurado, ele é tratado como um delinquente, como se ele estivesse tentando distorcer uma realidade, tentando se aproveitar da previdência. E isso ele é tratado assim tanto no INSS quanto no processo judiciário. Hoje em dia, né, já houve uma fase que eu mal peguei, porque eu comecei a advogar em 2015, me formei em janeiro de 2015 e comecei a advogar em abril de 2015. Então eu peguei o finalzinho da advocacia previdenciária mais tranquila, né, que eu digo assim, né, que se entrava com qualquer petição e se conseguiu direitos sociais eram mais acessíveis na advocacia, no judiciário, né? Eu acho que era mais acessível saúde, direito à saúde, direitos sociais previdenciários e assistenciais e trabalhista. O que eu vejo acontecendo? O cerco está se fechando. Porque houve uma judicialização em massa dos direitos, de forma totalmente sem técnica, e também a questão de surrar o judiciário. O judiciário disse, não, aqui, vamos fechar. E hoje, inclusive, há um destrato, né, há um desrespeito e uma desconsideração ao segurado, que é tratado como se ele estivesse querendo passar a perna no INSS, se aproveitar, sugar o Estado. Né? E direito previdenciário é retributivo, contributivo, retributivo. Eu estou pedindo um direito porque eu paguei para conseguir, né? Então, assim, isso é muito complicado. Tá muito complicado a advocacia. Então, assim, um processo administrativo, judicial, tem que ser muito bem estruturado. Como é que a gente começa? Um bom primeiro atendimento ao cliente. Uma ficha completa, com detalhes da vida previdenciária do cliente. Às vezes, perguntas que a gente imagina que... Eu lembro de um exemplo que a Melissa... Vou mostrar o livro, gente. Mostra. Atendimento ao direito previdenciário da Melissa Foma, que diz
Pensa qualquer Maravilhoso esse apresentação, livro. né, doutora? É, Maravilhosa, livro essencial a quem advoga. nossa. Tá? Ele é maravilhoso, ele é super detalhista e assim, ó, eu tenho ele sempre em mãos, tá sempre aqui. Até peguei, eu falei pra doutora, dei uma lida em algumas coisas que eu gosto de reler quando eu vou Sim. fazer alguma live específica e ele é sensacional. Tá? Ela, inclusive, verdade. ela coloca a ficha de atendimento à disposição da gente. Eu até, para quem quiser, eu me disponibilizo, pode me chamar no Instagram que eu envio por e-mail o Word que eu tenho, que acho que a última atualização que eu tenho, eu não sei se é de 2000 eu não lembro que ano que é, mas assim, a ficha de atendimento é ótima. Tem que ser completo, tem que falar de toda a vida do contributiva e laboral do cliente. E às vezes, eu lembro que ela dá um exemplo aqui, que teve uma aluna dela, uma mentor, não sei se era mentoria, o que era, e a aluna não perguntou se o cliente já tinha tido algum emprego no exterior. E ele tinha trabalhado por algum período, acho que não sei se era um país fronteiriço, ou se era realmente em outro país totalmente diferente, e aquilo ali faz toda a diferença pro benefício. Nossa! Aquilo, Sim. esses meses, ou não sei quanto tempo que era agora, faz toda a diferença, pode fazer toda a diferença. Agora, com a função da reforma, meses fazem toda a diferença para uma de transição melhor. Então, assim, ó, Sim. muito importante. Ficha de atendimento completa com toda a vida do cliente. Né? E assim, ó, entender que o cliente, muitas vezes, ele não vai chegar. Ela diz assim, ela dá uma lição que diz que são 3 fases, né? Que é uma, escutar a pretensão do cliente. Que a segunda é analisar o que o cliente falou versus os dados que ele nos deu. E no terceiro é que a gente vai analisar, junto com o que o cliente veio nos dizer, com os dados, com o conhecimento, é que a gente vai formar a nossa convicção do que é o melhor direito para ele. Porque muitas vezes ele não vai saber o que é o melhor direito. E aí a gente tem, que nem eu falei no comecinho aqui do discurso, né? Dizendo assim, a gente tem a mesma responsabilidade que o INSS naquele enunciado 5 do CRPS. Nós precisamos ir atrás do melhor benefício para o segurado. Ele não sabe qual é o seu melhor benefício. E aí isso aí, desde o vulnerável social até a maior zero vulnerabilidade social, né? Assim, um médico, às vezes um administrador de empresas, seja o que for, ele não vai ter o conhecimento necessário. Né? Isso é com a gente tem que entender. Então a gente tem essa responsabilidade. E isso, às vezes, é uma verba de benefício por incapacidade, que é quando a pessoa não está conseguindo fazer, né, conseguindo trabalhar para gerar sua subsistência, ou é a aposentadoria que vai para o resto da vida da pessoa. E aí, não fez um atendimento, completinho, bem feitinho, bem conduzido, aí ó, pode gerar um indeferimento. E tem indeferimento que a gente não consegue discutir. Não, eu falei com a doutora Helena que eu coloquei nas minhas caixinhas de perguntas sobre o atendimento, se as pessoas achavam que se o atendimento influenciaria numa procedência ou numa improcedência do pedido. E pasmem, eu tive 2 respostas dizendo que não influencia em nada numa sentença de procedência ou improcedência. Eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei bem chocada com essas respostas, porque a gente sabe que perguntas certas levam a possível procedência do pedido ou improcedência, né? Se você deixa de fazer a pergunta adequada, se você deixa de colocar, então, aquela determinada prova, talvez você deixe de ganhar o processo do seu cliente, né? E isso tá tudo na nossa, eu ia falar na petição inicial, não, na ficha de atendimento. Que vai conduzir totalmente, ou o requerimento administrativo, é a ficha de atendimento que vai conduzir o processo. Ele é a porta ele é a porta do próprio requerimento ou ação judicial. E a Melissa diz mais, a Melissa ela fala aqui, ó, eu tenho grifado aqui, eu vou ler, doutora, porque eu acho que essa pessoa que falou que não é importante, eu vou citar a Melissa, então não pode nem dizer que foi a Helena que falou. Exatamente. Deixa eu ver aqui, ó. Ela diz assim, ó, atendimento inicial bem feito, processo exitoso. Claro, se fechar requisitos, se tiver, né, é evidente. Mas processo bem feito, buscando os documentos corretos, é processo exitoso. Né? O que vem muito de processo inexitoso? A gente tem alguns processos que a gente depende muito de algumas provas e realmente é difícil. Né? Mas a gente tem que ter uma condução boa, pelo menos da primeiro atendimento, para a gente conseguir entender o que a gente precisa buscar de provas, de documentos, de argumentação, linha de argumentação, o benefício por incapacidade mesmo. O que eu vejo muito, assim, é que existe bater numa tecla que não assim, ó, por exemplo, o benefício por incapacidade, a incapacidade laborativa, ela é
sintomas de uma doença, sintomatologia incapacitante de uma doença versus o que é realizado dentro da atividade do trabalhador. É isso que vai gerar incapacidade laborativa. Só que às vezes a gente bate muito tecla da doença, do CID, e falam da atividade do nome, então assim, é pedreiro e enfim, sei lá, algum problema da coluna. Não, tem que dizer, olha, impossibilidade de movimentos tais, impossibilidade de pegar peso versus atividade de pedreiro que consiste em pegar peso, consiste em se agachar, levantar, fazer muito movimento com o tronco. É isso, entendeu? Então, é o trabalho que a pessoa aplica ali nas ações, na estratégia processual. E isso a gente começa com um atendimento bem realizado. É assim. Você sabe que eu pergunto quando a pessoa vem para um benefício por incapacidade, e eu tenho um caso, por exemplo, de uma cabeleireira. Eu pergunto, quantas escovas você faz por dia? Porque ela tem um problema de túnel do carpo. Quantas escovas você faz por dia? Ah, doutor, eu chegava a fazer, sei lá, tantas escovas no final de semana, época de Natal, época de Ano Novo, eu trabalhava, eu dobrava, só eu que fazia escova no salão, era complicado, era isso, era aquilo. E eu coloco isso lá, olha, em época de festas, em época de não sei o quê, diariamente, faz tantos cortes de cabelo, executando tantos movimentos repetitivos durante o labor e tal, e tal, e tal. Mas isso tudo vem de pergunta lá da minha ficha de atendimento. E aí eu faço os meus quesitos. Eu tenho quesitação para cabeleireiro, e então assim, eu tenho minhas perguntas para cabeleireiro, eu tenho perguntas para pedreiro, eu tenho perguntas para cabeleireiro, pedreiro, os que mais me aparecem. Eu tenho quesitos prontos, agora não está me fugindo. Eu tenho os quesitos prontos e perguntas próprias para cada profissão. E eu faço isso no atendimento, então eu esmiuço mesmo. Olha, você é pedreiro, quanto tempo você leva para embolsar uma parede? Ah, uma parede de cada metro quadrado. Quanto tempo você leva para você fazer o chapisco, você passar o cimento lá, embolsar e finalizar tudo de massa e tal? Ah, doutor, eu faço isso em tanto tempo. No final do dia eu tô assim, eu tô assado. Qual o pico que você acha que que você tem mais dores e tal? Isso tudo eu faço na minha ficha de atendimento. Eu esmiuço a doença em si, com a atividade, que é isso que você está falando, o tipo de exercício, o tipo de movimento, tudo na ficha de atendimento, eu já tenho pronto. Porque com tanto fazer determinadas profissões, eu comecei a observar que em alguns deles se coincidiam algumas dores, alguns testes, né, que os médicos falam lá nos laudos periciais. E aí eu confeccionei isso, que eu achei super bacana. Então, eu sempre falo assim, gente, cada um é um. Toda vez que eu sento na frente do computador para fazer uma petição, é como se eu estivesse começando a fazer do zero. Eu faço do zero mesmo, Helena. Eu começo a fazer do zero. Assim, eu levo muito mais tempo fazendo? Levo. Muito mais, porque cada um vai ter uma especificidade, né? E eu esmiuço tudo isso. E quando eu chego lá na quesitação, da mesma forma, eu levo todas essas informações para a quesitação, que também é muito importante. Sim, com certeza. E é bem isso, porque assim, ó, entender que incapacidade laborativa é um conceito jurídico, né? Não é um conceito médico. E aí, o que acontece? Tem um laudinho dizendo, incapaz para trabalho X dias. Não é isso que a gente precisa, né, de um lado médico. A gente precisa dos sintomas, porque não é a doença que incapacita, é a sintomatologia que incapacita. E aí a sintomatologia versus a atividade, que são as funções dentro do trabalho, justamente é isso, é o tempo que fica fazendo escova, é o tempo que fica aí levantando o muro. É isso que vai gerar, na verdade, a incapacidade. É fazer essa comparação entre atividade e o que tem sintomatologia. E é isso que precisa ser trabalhado, por exemplo. Né? Então, isso é técnica. Por isso, não, exato, por isso que a gente não pode, que a gente está conversando, a gente não pode ser mero preenchedor, nem sei se é essa palavra, de ficha, né? Você tem que realmente tem que ter expertise. Não é? Tem que ter. Você começa a perceber o que é parecido com aquilo. Gente, essas pessoas que têm essa mesma atividade, elas desenvolvem certas doenças muito parecidas. Por quê? E levar isso e fazer as perguntas certas para cada atividade.
E isso a Sim. gente faz na ficha de atendimento, no E primeiro benefício atendimento por ou no incapacidade. segundo. É isso aí, entendeu? É perguntar para o cliente o que, que o senhor ou a senhora sente. Qual que é o É, movimento que a senhora não consegue fazer? Qual é a sua dificuldade? O que está causando? Isso é essencial. Não é perguntar ao é. CID se usar CID versus incapacidade laborativa. Uma coisa que a Melissa diz assim, a gente tem que se responsabilizar pela atuação judiciária, né? A gente tem que se responsabilizar Uhum, pelo andamento de um processo. Hoje ele tá uhum, assim, por exemplo, tudo na mão de um perito, porque a gente deixou ser assim, era muito fácil, era só chegar e dizer que estava doente, vir com um laudo, assim, tinha uma perícia, mas assim, era muito dado. O que é. aconteceu? O advogado não estava com essa, assim, não generalizando, mas uma parte muito importante da Sim, advocacia se acostumou a entrar com qualquer coisa, com um laudinho, não é. trabalhando muito bem as questões, e aí levava o direito, então não precisava de grandes discussões. O que aconteceu hoje? O julgador do processo é o perito. E a gente tem que mudar isso, entendeu? Tem. A gente tem que trabalhar com o É, conceito tem. né, incapacidade laborativa é um conceito jurídico. Quem tem que dizer sobre incapacidade laborativa é o juiz. A gente tem que pedir para o perito é médico. Ele é médico. Então, assim, ó, a gente tem que fazer perguntas médicas para o cliente. Pro perito, desculpa. O que o segurado, Uhum. tendo tal patologia, tendo tais limitações, não pode fazer? Entendeu? Então, assim, tu colocas como quesitação ali a sintomatologia do cliente versus a atividade que ele exerce, se é possível, com a patologia, exercer tal coisa. E a resposta do perito é sim ou não. Não é para dizer incapacidade laborativa, entende? Porque se joga tudo na mão do juiz, do perito, e o juiz fica aqui, ó. Fica muito na mão do perito, a gente fica é uma agonia o processo por incapacidade, sabe? É, é. Então, assim, eu vejo que falta muito a questão justamente da expertise, atender e entender. A Melissa coloca uma coisa muito interessante também na primeira frase, eu adoro ela, né? E eu Não, lê aí à vontade, que esse livro é eu acho meio maravilhoso. chato a gente ficar lendo, mas assim, ó, só uma questão pra dizer assim, Não, ó. mas é legal. O primeiro parágrafo dela, na apresentação, ela diz assim, ó, atender o cliente previdenciário pressupõe compreender o universo de institutos norteadores dos diversos aspectos envolvendo a disciplina. Isso porque não compete ao cliente saber exatamente o seu melhor direito, mas ao próprio advogado. A gente tem que ter uma noção, até um instinto e uma preparação para aquilo que é totalmente diferenciado, é sui generis. O processo previdenciário é sui generis, ele tem uma linha de raciocínio totalmente diferente, a prática é diferente. E aí voltando bem para o início, isso falta na faculdade. Eu sequer tive aula, muito menos prática previdenciária. E todo mundo vai precisar de direito previdenciário em algum momento. Ou para se Nossa, aposentar, ou se viuvar, ou se ficar doente, engravidar. Se for autônomo, se for empregado. Se for do regime próprio, do regime geral, algum dia vai precisar do direito previdenciário. E o advogado não sai da faculdade com base previdenciária. Isso é um absurdo. Não é eu mais chamo isso admissível. de educação previdenciária para a vida. Eu acho que todo mundo deveria ter educação previdenciária, educação financeira ainda na escola. Na escola, Ainda na perfeito. É bem escola, isso. não é? Porque se a gente tem noção das garantias do seguro, né, ou da própria assistência e da educação financeira, você jamais tem problema com deixar de pagar, com perda de qualidade de segurado, com falas de ausência de fonte de custeio, né? A gente equilibra a balança e a gente responsabiliza também o contribuinte, né? O segurado, porque ele tem a responsabilidade de contribuir. E eu falo mais, nós advogados, muitas das vezes deixamos de verter contribuições para o sistema, hein? E olha que a gente lida com isso. Uma vez eu fui fazer uma palestra e perguntei quantos advogados faziam, uma meia dúzia levantou a mão. Então, imagina, é educação previdenciária mesmo. Eu acho que a gente tem que ter educação previdenciária e financeira desde a infância. Eu sempre falo isso, desde a tenra infância. Concordo porque perfeitamente. você educa para a vida. Concordo em gênero, número e grau, porque assim, ó, a gente precisa ter a consciência de que a gente precisa contribuir, a gente precisa ter educação e pensar para frente, porque assim, ó, o que é ser previdente? Eu coloquei isso uma vez, eu li num livro e eu nunca mais esqueci. Ser previdente é se preparar para o futuro. O brasileiro não é previdente, o brasileiro gosta de deixar estourar para depois começar a resolver o problema, né?
Isso é o mais normal, é chegar com um indeferimento. Assim, até pessoas instruídas, por isso que eu digo, não é uma questão de suficiência financeira, é uma questão de suficiência aqui e da questão de se realmente se planejar. Porque eu tenho clientes que são... Enfim, eu já tive clientes médicos que encaminharam um pedido que achavam que estava bem, porque não tem conhecimento, e a aposentadoria, por exemplo, foi muito abaixo, muito aquém do que deveria ser. Então, assim, ó, a gente tem que se habituar a prevenir e não remediar. Isso é cultural brasileiro. Isso está melhorando, na minha opinião, e aí eu gostaria de ver a, opinião, né, a tua opinião também, mas na minha opinião, a reforma da Previdência trouxe isso, as reformas que vinham sendo tentadas também, a questão de 2016, com a do governo da Dilma, e agora com a função da reforma da Previdência de 2019, eu acho que está trazendo conscientização às pessoas, porque elas estão se dando conta de que não basta mais chegar na frente e pedir uma aposentadoria. Acho que vem crescendo o planejamento previdenciário, as pessoas estão se tornando um pouquinho mais previdentes, nem que seja no medo, porque é muito em função do medo, mas estão tornando mais conscientes, e é muito importante. Ser previdente é cultural e educação, tem que vir da base, mas o brasileiro não tem. Isso falta, doutora, perfeita a colocação de que tem que ser na escola, concordo assim plenamente, porque é uma pessoa que gasta assim, ó, 200, 300, 400, 500, R$1.000 em bobagem, mas não gasta no seu futuro numa previdência privada, na previdência pública. Exatamente. E agora, com o planejamento previdenciário, na verdade a gente sempre fez planejamento previdenciário nos nossos escritórios, agora isso tem um nome e a gente acaba cobrando para fazer, lógico, porque as coisas estão bem mais complexas, né, após a reforma. Mas as pessoas se deram conta, a ficha caiu depois, né? Então aqueles debates todos que a gente vinha fazendo na reforma da Previdência, eu não sei onde que estava o planeta, onde estavam os brasileiros. Eu acho que eles estavam dizendo, não, tem que ter reforma, mas eles não tinham noção de como isso ia afetar no bolso. Não é? E hoje eu volto a falar da pensão por morte. Gente, os dependentes do segurado estão padecendo e logo em seguida a gente teve essa pandemia. Aí eu falo assim, se tivéssemos uma pandemia em 2019, essa reforma não teria passado. Não, o benefício da pensão por morte foi um dos mais prejudicados. Nossa, alarmantemente, assim. E mais da conta. No começo, em algum momento foi falado da questão do benefício por incapacidade, da importância, né, da gente saber a morte do decujus. E a questão do benefício por incapacidade, do cálculo, né? E aí, para mim, uma inconstitucionalidade escrachada, né? Que é o tratamento diferenciado para quem sofre acidente de trabalho ou quem fica incapaz por outro motivo. Como é que vai ter um tratamento tão diferente? Não tem. São discussões que a gente vai ter que levar para o judiciário. E outra discussão que na minha cabeça eu penso, né, doutora, e aí tu que és muito mais da área e mais imersa na questão da pensão por morte, mas a questão da necessidade. Vai ter gente que teria um benefício de 3 mil que vai passar para um salário mínimo. Então, isso tem que ser trabalhado, né? Porque eu fiz uns cálculos também. Tudo bem, uma delas não vai ficar na necessidade, mas tem outra que tem um filho menor de 21 anos e ela trabalha sozinha, ficou sozinha e a renda diminuiu muito. E ela vai ganhar um salário pouquinho mais salário mínimo, para não dizer que é um salário mínimo, tá? Não, e a gente não tem mais a reversão das cotas. Então, desde 2015, como você falou, a gente tem aí uma quebra de paradigma das prestações previdenciárias. A 1335 já trouxe uma alteração ferrenha para os benefícios. Para a pensão por morte, acabou a vitaliciedade de forma... antes, as companheiras, os companheiros, os cônjuges recebiam a pensão vitaliciamente, independentemente da idade. A partir de 2015, isso acabou. Somente a partir dos 44 anos de idade se recebia vitaliciamente, agora somente a partir dos 45. Então, você imagina, além disso, além dela, se ela não alcançou essa idade aí, vai depender de quando o falecimento. Por meses, né, doutora? Meses. Vai receber por meses e ainda vai receber cota familiar mais percentual, mais 10% por dependente. Ou seja, um benefício que é para substituir a renda desse segurado, aposentado ou que estava na atividade, vai deixar essa família, esse dependente, à míngua. Não, importante, né? Não é só a alíquota dos 60% mais cada dependente, né? Sim. Ainda tem a questão do cálculo do benefício, que vai ser feito com base na aposentadoria. Nossa. Também perde muito. Então, assim, não, muito. eu ainda
tô esperando discussões de inconstitucionalidade, porque isso é um retrocesso social grave, deixando as pessoas em situação de necessidade. A gente teve a decisão no dia 12 de maio da turma recursal de Sergipe, que foi eu falo que é uma nova atmosfera no mundo jurídico, que traz a inconstitucionalidade do artigo 23 da Emenda Constitucional 103/2019, que trata da fórmula de cálculo, e esse voto é tão lindo, porque ele diz assim, o relator, que foi seguido por todos os demais juízes, foi votado, foi dado provimento ao recurso da parte autora por unanimidade. Ele diz assim que as duras penas a gente conquistou direitos, né? E a luta previdenciária, direitos previdenciários, quando a gente fala de cota familiar, a gente tá falando da lei orgânica da Previdência Social, da década de 60. E no curso eu falo muito sobre a questão da historicidade. A gente pode rever dos direitos fundamentais. A Previdência Social é um direito fundamental. A gente pode rever, pode, mas sempre com um senso de aperfeiçoamento, nunca de retrocesso social. Esse é o senso de historicidade, que é uma das características dos direitos fundamentais. Então, quando a gente fala desse retrocesso social no benefício por incapacidade, quando a gente fala desse retrocesso social no novo cálculo da pensão por morte, quando a gente fala da instituição de idade mínima para aposentadoria especial, a gente está falando de retrocesso social. E nós, advogados, precisamos levar isso como para o Poder Judiciário se manifestar e criar a própria jurisprudência, né? Então, agora a gente já tem constitucionalidade sobre a pensão por morte, a gente já tem constitucionalidade sobre benefício por incapacidade. Sim, mas e isso é muito Paulo, importante. Né? Eu não sei, foi Olinda, não sei se foi Olinda ou São Paulo, foi São Paulo. Então a gente RF3, se não me engano. Então foi. Então a gente precisa estar atento. Eu falo assim, eu gosto muito de direito constitucional, sou apaixonada, assim como sou pelo direito previdenciário. E eu sempre gostei de falar lá do controle difuso. No início, o pessoal olhava para mim e falava assim, essa garota, lá vem ela para falar do direito difuso, o que tem a ver? A chata do controle de constitucionalidade. E agora é a modinha, tá todo mundo querendo estudar mais sobre isso e saber mais sobre isso. E, gente, a gente tem que saber mesmo, porque somos nós que levamos ao Poder Judiciário essas teses e que vão virar jurisprudência. Né? E que viram jurisprudência com força se todo mundo trabalhar junto, se todo mundo estudar e souber o que está fazendo. Então, atuar no começo da palestra, responsabilidade, estudar o que está trabalhando, para levar junto com força uma tese jurídica para vingar, chegar no STF, no STJ e ter chance de vingar. E a Melissa fala isso também, que ela disponibiliza a pedido de atendimento, porque ela diz que o conhecimento tem que ser compartilhado. Porque a gente não atua individualmente, a gente atua como uma classe em busca dos direitos de cidadãos, de pessoas e não números, como a gente bem colocado no início, né, da apresentação, da live aqui. Então, assim, ó, a gente precisa ir com força todo mundo junto, de mão dada. Por isso que é importante compartilhar conhecimento, é importante estudar, e é importante, assim, ó, entender que, assim, isso parece muito clichê, eu já ouvi várias vezes, assim, porque o colega não é uma... Eu sempre esqueço a palavra, não é competição. O cliente, o colega não é um... Gente do céu, é a segunda vez que eu me esqueço de... Ele não é um inimigo, mas não é essa palavra que eu quero. Isso, um concorrente. Concorrente. É a segunda vez que me dá um branco nessa palavra. O colega não é concorrente. Ele é uma pessoa que está ali para a gente juntar forças. Sem o teu coleguinha do lado ali, a gente não forma jurisprudência. Vamos compartilhar conhecimento, vamos estudar aperfeiçoamento, seja pago, seja gratuito. Gente, o estudo ele é muito importante para a gente poder realmente engrandecer e efetivar direitos sociais, porque é isso que um advogado previdenciarista, a finalidade dele, no final das contas, né, o fim maior dele é a efetivação de direitos sociais. Eu só queria dar mais uma boa noite aqui especial para o Alberto Patino, que é um amigo muito querido, um professor excepcional, que é outro que compartilha conhecimento assim, ó, assim, ele é simplesmente maravilhoso. Ele dispensa comentários também, é muito conhecido aqui. Mas
é isso, sabe? É compartilhar e sem limites. E isso é uma coisa muito legal do previdenciário, pelo menos é o que eu vejo em congressos e vejo entre colegas. Fiz muitos amigos ótimos em previdenciário, fiquei muito feliz com essa nova amizade, que se Deus quiser vai perdurar. Sim, e vai trazer, porque eu já tirei dúvidas com a doutora Lilian, já fui no WhatsApp lá, a gente fez aquela entrevista, já fui lá, doutora Lilian, eu tô com essa dúvida. E ela foi super solista, mandou aulão pelo WhatsApp. E é assim, sabe? Claro, eu não tô dizendo que ser sempre de graça, às vezes pode ser uma consultoria, pode ser uma mentoria, mas ofereça um serviço de aperfeiçoamento para os colegas, ofereça às vezes um conhecimento de graça, uma dica, porque isso não é uma questão de concorrência, é uma questão de pessoas, são cidadãos que precisam da gente. Isso é muito legal no direito previdenciário, eu acho que tem muito, não sei como é que é nas outras áreas, né, porque a minha atuação eu também fico pensando, eu vejo da mesma forma. Eu acho que nós não somos concorrentes. Eu faço parcerias, muitas parcerias também. Eu acho que a gente cresce com parceria. Com certeza. Porque a gente completa o nosso cliente, a gente completa, deixa ele feliz. E a gente está aqui para deixar o nosso cliente feliz. Né? A gente entrega para ele um benefício, a gente entrega para ele a proteção, não é? Por fim, ele vira amigo nosso, traz presente, né? A gente, quem faz rural, ganha banana, ganha franguinho, ganha queijinho. Eu fiz uma live semana passada, a gente estava falando sobre isso, quanto queijinho que a gente ganha, coisinha gostosa da roça. Energia positiva. Muito carinho, amor. Foi meu aniversário ontem, quanta coisa eu recebi, quantas mensagens de clientes. Obrigada, amor. Maravilha. Clientes que falaram assim, doutora, você mudou minha vida. Gente, eu me emocionava a cada mensagem, porque às vezes a gente não tem noção de como a gente realmente muda a vida das pessoas, né? E assim, acho que quando a gente estiver bem velhinha, a gente vai contabilizar, nossa, será quantos processos eu fiz ao longo da minha vida? E não vamos deixar nunca de fazer, né? Porque é um vício, a gente fica viciadinha no direito previdenciário, não quer deixar, não quer largar nunca. E importante, de novo, e eu sei que a gente vai ser a terceira vez a segunda vez que eu vou colocar, mas vai ser a terceira vez na live, esse dito que são pessoas, não são números, né? Porque há um mal que também é assim, ó, a questão de processos em massa e da desconsideração da pessoa, né? A pessoa vira um número e então o advogado também deixa de ser um processo mais artesanal para ser modelo. Isso é também muito complicado, né? Porque é bem como tu falaste, assim, o processo tem que ser... um processo, cada pessoa é um processo diferente. É muito individualizada a questão, são muitos detalhes, enfim. Então é muito importante que se faça uma questão um pouco mais, o mais artesanal possível, que é para ter maior chance de um êxito no processo. São pessoas. Isso é muito importante a gente dar conta, sabe? Eu falo aqui assim no escritório, eu não tenho interesse em ter quantidade, eu quero ter qualidade. Eu prefiro fazer uma ação do que 10, mas fazer uma que olha assim e fala, nossa, que lindo que tá isso aqui. Eu dou exemplos no curso de processos que eu fiz, que eu olho e falo, caramba, que coisa linda, eu choro só de ver a inicial, porque eu sei que se me tocou quem leu aquilo, sabe? Tocou com certeza. E eu fiz uma live aqui com o Dr. Fábio Souza, né, que é lá da TNU, e ele disse assim, quantas vezes vocês advogados, né, a gente está falando sobre advocacia humanizada, né, e processo judicial humanizado. Quantas vezes você coloca o nome do seu cliente na petição inicial? Se você nem coloca o nome dele na petição inicial, você acha que o magistrado vai colocar, vai humanizar? Não vai. Quantas vezes você coloca ele de uma forma pessoal ali, não um número? Às vezes é o nosso erro mesmo, a gente acaba não colocando dessa forma. A gente trata no próprio escritório como um número, a gente acha que está fazendo um atendimento humanizado e não está. Né? E começa com essa observação. Quantas vezes você coloca o nome do seu cliente na petição inicial? Ou você só coloca autor? Ou você bota o nome, ou você coloca o nome dele. Olha que pensamento. E observação que Fábio Souza é uma exceção daquilo que eu disse, que ninguém sabe tudo de tudo, né? Porque ele é impressionante, né? Gente, ele é muito... Nossa, essa live tá muito legal, vale a pena assistir. Todas daqui do projeto estão muito boas. Mas essa, a gente aprende muito, porque ele é muito sensível. Eu vou né? com certeza assistir. Eu não sabia, não tinha conhecimento dele.
Tá lá no canal do YouTube, que pode entrar pela minha bio, e também tá aqui, que eu não tirei nenhuma live não, tá aqui no Instagram. E ele fala exatamente isso. E eu conto uma história lá de um caso de pensão por morte que eu conto no curso, que é uma história linda, e eu retrato como uma poesia mesmo o que aconteceu na vida daquele menino que era o autor da ação, que eu não vou falar aqui o nome porque ele ainda é menor, mas assim, eu humanizei, sabe? E ele, quando fala isso, sobre quantas vezes a gente coloca o nome, eu falei, caramba, é mesmo, né? Doutora Helena, a gente fica assim, A caramba, gente é ensinada a botar muito autor e autora. Isso na faculdade. E é autor e autor, exequente, executado, e assim vai segurado, autarquia, réu, né? Então, assim, a gente é ensinado assim também. E isso, por exemplo, nunca passou pela minha cabeça. Eu não vou dizer que eu coloquei, tá, nome de cliente. Eu acho que, assim, na minha ação de divórcio, eu acho que eu colocava nome. Não vou dizer que eu nunca fiz, mas assim, dessa forma nunca me veio. E aí que tá legal esse projeto, que é até uma pena ele acabar agora, assim, não querendo, né, não querendo, porque o outro projeto é muito importante, mas entender que a advocacia não é só saber direito material, só saber direito processual. É toda uma malemolência. Então é bom ouvir de juízes, o lado do juiz, é bom ouvir o lado do desembargador, o lado do procurador do INSS aqui, a exemplo do Alberto Patino, que é procurador do INSS. Então, assim, ó, é importante se estudar de todos os ângulos, né? Para entender como é que um processo vai andar melhor. E o processo anda melhor quando todos os colaboradores dão um pouquinho do seu conhecimento, se doam um pouco, né? Para que a gente possa ter um processo previdenciário melhor. E essa troca é maravilhosa. Nossa, muito bom. Uma pena. Na verdade, eu vou dar uma pausa no projeto, né? Só até eu lançar o curso, pré-lançamento e lançamento. E depois no segundo semestre, a gente volta com ele. E eu quero te ver aqui novamente. Eu quero te ver aqui de novo. Eu não posso deixar de ter você. E assim, eu acho que a gente falou aqui tanta coisa. Eu queria que a gente já tá aqui há uma hora conversando, né? Passa rápido, né? Passa rápido, né? Quando a gente tá feliz e quando a gente fala que a gente gosta, assim, vai. Nossa, muito bom. Olha, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Mostra o livro e fala qual é a editora para o pessoal anotar, tá? Tá bom. Bom, então, assim, de novo, queria agradecer muito ao convite. De novo, frisando que eu acho um projeto maravilhoso a gente poder falar um pouquinho de direito previdenciário na prática mesmo, no dia a dia, de uma forma tão leve e divertida que se torna... Que nem a gente falou agora, né? Fluiu. Uma hora voou, mas com muito aprendizado e conhecimento. Eu aqui não tô com meu caderninho, né? Porque eu sempre assisto anotando. Mas assim, essa do nome, por exemplo, nossa, uma dica maravilhosa, entende? Então, parabéns pelo projeto. Eu adorei participar hoje. Fico sempre à disposição. Se quiser me chamar de novo, vou adorar. Vou, com certeza. Na próxima edição, você já vai estar lá. Ah, maravilhoso. Então, muito obrigada. Já admiro muito o teu trabalho. Fiquei muito feliz com as ajudas que já me deste pelo WhatsApp. Ele é sempre muito disponível. Eu fico muito feliz quando é assim. Eu também sempre me coloco à disposição. Por mais que eu ache que perto de ti eu não tenha tanto a acrescentar, mas no que eu puder reler uma petição, uns quesitos. Estou sempre aqui. Disposta e disponível. Eu sou uma eterna aprendiz, como diz o professor Balera. Eterna aprendiz. Sempre vai ter uma vírgula pra gente aprender, não tenho a mínima dúvida, qualquer profissional. E o livro, então, é Atendimento ao Cliente Previdenciário, da Melissa Follman, e é Lujura Editora. Tá? É super fácil, joga no Google, acha, mas quem quiser me chamar ali no Instagram, eu também posso passar sem problema nenhum. E também a Frida Rendimento. Fala seu arroba. Arroba Helena Laranjeira, e o Laranjeira é com G. Diferente, tinha que ser diferente. Olha, só te agradeço. Quero falar aqui do meu livro de novo. Gente, aqui eu trago sobre trato sobre inconstitucionalidade. Falo muito do controle de constitucionalidade, do controle difuso de constitucionalidade, como a gente deve fazer e tratar o controle difuso de constitucionalidade nas nossas petições. E dou como exemplo, já naquela época, a pensão por morte. Só que eu falo da inconstitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 16, que foi introduzido pela 13846, nessa hipótese aqui. Mas eu falo
todo um conceito de controle de constitucionalidade e por fim eu dou como exemplo, então a gente tem mais constitucional mesmo do que previdenciário, no final tem essa interseção, também é pela LUJU. E tem vários artigos bem legais aqui, viu? De trabalhista, de limbo, outros artigos aqui de outros colegas também, que são muito legais. Vou fazer meu jabá do meu curso, que vou lançar em breve, de pensão por morte. Então, já tem uma lista de espera na minha bio. Quem quiser, é só ir lá clicar, já tem uma lista de espera. Então, em breve, a gente vai fazer o pré-lançamento. É um curso de mais de 5 horas, a gente não terminou ainda essa edição, mas tem mais de 5 horas, viu? Nós temos 2 livros digitais, um só sobre pensão por morte, que eu falo sobre humanização do processo, eu falo sobre atendimento humanizado, isso eu falo no curso também. Nós temos casos práticos, a gente fala sobre os temas mais atuais, então assim, está muito, muito moderno, muito atualizado, muito prático, que você pode assistir num final de semana e já aplicar. Tem tese de constitucionalidade, então está bem moderno. Então, e bem atualizado. Tem uma listinha lá, bem bacana, é só entrar na minha bio, @professora Lilian Simões, e aguardar que em breve a gente faz o pré-lançamento e espero todo mundo. E agradeço a doutora Helena por ter aceito o convite, estará na segunda etapa com certeza. Tá? Vou adorar. E agradeço todo mundo que ficou, que assistiu, que está assistindo agora ou vai assistir depois. E é isso, vamos caminhar juntos sempre. Né? Sempre, muito importante isso, viu? Então tá, até mais. Um grande beijo. Boa noite para todo mundo. E até amanhã a gente tem live, tá? Às 8 também com o Dr. Antônio Ximenes, tá bom? Grande abraço. Grande abraço, tchau, tchau. Tchau.